Olá, pessoal, beleza? Vamos continuar aí nossa viagem pela ciência no século XVIII. Hoje, falando do último e o principal personagem a principal personagem, né, desse período, desse século. Vou começar aqui a projeção, só um minutinho. Muito bem. Então, nós vimos, e mais uma vez, destacar a importância da evolução da geologia nesse período, né? Foi marcante para as ciências biológicas e para consolidar as ideias de evolução que vão florescer e se afirmarem no próximo século, né? Mas o século XVIII ele é marcado pelo talvez mais importante cientista desse período, né? Que é considerado uma pessoa extremamente diferenciada para a ciência, né? Eu estou falando de Alexander von Humboldt. Humboldt ele é tão importante que os estudos dele marcam um novo período histórico que é conhecido como período científico, né? Então vamos ver por que e como Humboldt deu suas contribuições aí para a ciência. Humboldt, ele nasceu em 1769, então a gente já está na segunda metade do século XVIII, e viveu até 1859. Teve uma vida extremamente produtiva, vejam, são 90 anos, né? E muito produtivo até o final da sua vida. Eh, ele, ele continuou produzindo e aos 60 anos, como a gente vai ver, ainda fazia expedições pelo planeta. Humboldt teve uma formação muito interessante e que possibilitou que ele avançasse muito nos seus estudos, né? E ele é um dos grandes responsáveis por construir as bases da biogeografia, que é a ciência que estuda os padrões de distribuição das espécies pelo planeta. Como eu disse, ele teve uma formação muito sólida, né? Foi aluno de Weidenau, que nós já vimos, Weidenau, né, o nome correto. Nós vimos anteriormente, né, que deu importantes contribuições ao estudo da geografia das plantas, né? E o Humboldt pôde aprofundar nesses estudos, né? Tanto que ele é conhecido como o pai da fitogeografia. Fitogeografia é a distribuição das plantas pelo planeta, né? Então, ele se dedicou e descreveu centenas de espécies de plantas. Eh, uma das características importantes do Humboldt foi o fato dele viajar pelo planeta, sobretudo por áreas tropicais, nós vamos ver isso. Ele não veio ao Brasil, mas esteve em vários países latino-americanos, né? E foi extremamente importante para os estudos de plantas nos trópicos. Uma das principais contribuições dele foi perceber as chamadas regiões florísticas altitudinais, as zonas fisiográficas, né? Nós vamos ver, Humboldt subiu o que era considerado na época o ponto mais alto do planeta, o Chimborazo, na Venezuela. E ali ele conseguiu perceber que havia uma distribuição altitudinal das plantas. Quer dizer, à medida que a gente sobe em altitude, a diversidade de plantas diminui, inclusive o tamanho delas. Então, há uma diminuição, na verdade, na riqueza de plantas à medida que a gente sobe em altitude. Esse é um dos padrões gerais da biogeografia que foi descrito pelo Humboldt. Então, ele mostrou que existe uma relação íntima, não só com a flora, mas também com a fauna, com a altitude, né? Nós já vimos anteriormente que havia sido descrito o gradiente latitudinal pelo Foster, né? E agora nós vimos aqui o segundo gradiente de riqueza de espécies, que é o gradiente
altitudinal, descrito por Humboldt no final do século XVIII e início do século XIX, né. O importante é que esses estudos de Humboldt, principalmente feito com plantas, foram amplamente, estudados e encontrados por outros naturalistas, inclusive o próprio Cuvier, que nós vimos, o pai do catastrofismo, também escreveu isso para répteis, e um outro cientista, Latreille, para artrópodes. Então, isso se tornou uma das principais regras da biogeografia. Humboldt nasce numa família muito rica, né, de muitas posses, e teve uma boa formação. Porém, seus pais morreram enquanto ele era muito jovem, né. Ainda ah, com seus pais vivos, seus pais estimulavam os estudos e as pesquisas, as observações que Humboldt fazia nas próprias propriedades da família. Essa ilustração é bem icônica, né? Mostra ele com um objeto que é um termômetro, uma espécie de termômetro, mostrando a curiosidade dele em relação às medir as características físico-químicas. Isso é muito importante, porque o Humboldt foi o primeiro a entender a importância de se correlacionar a ocorrência das espécies com dados ambientais, né, como temperatura, pressão, altitude. Isso faz dos seus estudos extremamente pioneiros lá no final do século XVIII, início do século XIX. E o Humboldt, então, ele herda essa fortuna, né, logo cedo, eram 2 irmãos apenas, ele herda a fortuna dos pais e passa já muito cedo a investir, na sua formação, nos seus estudos, inclusive comprando equipamentos para garantir a sua o seu trabalho, as suas pesquisas. Em 1791, ele se torna geólogo e inspetor de minas, né. Nós já vimos quão importante é entender de geologia para entender como a natureza funciona, então ele se aprofundou, nesse no conhecimento geológico já em 1791. E também estudou muito, ah, diferentes questões ligadas aos seres vivos. Ele, por exemplo, foi um exímio pesquisador do galvanismo ou eletricidade animal, mostrando como os corpos, né, os músculos respondem a atividades elétricas, né. Aí a gente está vendo algumas imagens dos seus experimentos feito com cadáveres, né, não só humanos, mas de outros animais, mostrando então ou dando para a gente, uma percepção de como a musculatura reage a estímulos elétricos. Como eu disse, ele investiu muito na sua própria formação, então essa imagem é muito interessante, né, ele comprou os principais equipamentos, os mais modernos equipamentos que tinham na época, né, tanto de observação quanto de medição de características ambientais, e investiu todo o seu dinheiro nisso, né, e fez importantes expedições pelo mundo. Uma delas, né, em parceria com outro, pesquisador, um outro botânico chamado Aimé Bonpland, que viveu entre 1773 e 1858, né, um pouco mais jovem que o Humboldt. Ambos, então, viajaram entre 1799 e 1804 para a América Latina, né. Eles então deixaram a França, deixaram a Espanha, vieram ao norte do continente sul-americano, passando por Venezuela, Colômbia, Chile, Peru, né, chegando ao Peru, depois Equador, e chegaram à América Latina e, por fim, passaram nos Estados Unidos, inclusive num momento político importante, né, já que os Estados Unidos tinha recém,
se tornar uma nação independente, né, e havia uma briga consolidada pela independência das colônias espanholas na América do Sul, que fez com que Humboldt também se envolvesse muito nas questões políticas do período. A viagem de Humboldt, então, foi extremamente importante. Vejo que há uma certa dúvida se ele teria passado. Bom, na época, certamente não pertencia ao Brasil, né? Porque ele não teve autorização do governo português para vir em território brasileiro, mas ele viajou muito ali pela Amazônia norte, né? Do extremo norte do continente sul-americano, que era uma área muito, ah, muito, muito primitiva ainda, muito preservada, né? Que permitiu a ele observações importantes sobre a flora e sobre a fauna. Durante essa expedição, que passou pela Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Cuba e México, e depois terminou nos Estados Unidos, Bonpland e Humboldt identificaram 60.000 plantas, né? Olha que contribuição fabulosa. Essa imagem ela é icônica, né, de um dos acampamentos dele, das quais 6.300 ainda eram desconhecidas. E ele, então, usando todo o seu conhecimento e todo o equipamento que ele tinha na época, e essas são imagens do livro que ele vai publicar depois, ele foi o grande responsável por descobrir a interação das forças da natureza e as influências que o ambiente geográfico exerce sobre a vida vegetal e animal. Um princípio fundamental daquilo que hoje a gente chama de ecologia, né? O que a gente estuda em ecologia? Exatamente as relações das espécies com as condições ambientais. Então, o Humboldt foi o primeiro a trazer essa percepção de que as condições, de forma clara, né, objetiva e detalhada, de como as condições ambientais afetam os padrões de distribuição das espécies. Humboldt, inclusive, já destacava como alterações feitas na natureza podiam causar implicações sérias à própria existência humana, né? Ele, quando esteve em 1800 no Lago Valência, na Venezuela, ele disse: olha, quando as florestas são destruídas, como são em toda parte da América, ele estava vendo isso, né, pela sua viagem pela América, por obra dos plantadores europeus, com uma precipitação imprudente, as fontes de água secam por completo ou se tornam menos abundantes. Então, o Humboldt era um crítico da colonização europeia no continente americano e principalmente como essa colonização vinha se dando com a destruição da natureza e com o esgotamento dos recursos naturais, isso já no início do século XIX. Em 1802, eu acho que eu me equivoquei anteriormente, falei do Chimborazo. O Chimborazo fica no Equador, na verdade. É, é, Humboldt consegue uma façanha, né? Que é subir o Monte Chimborazo, com 6.400 metros. O Chimborazo ele era considerado, na época, o ponto mais alto do planeta, né? Vejam com essa imagem também icônica, né? Como não se tinha equipamentos, roupas adequadas e tal, mesmo assim, ele conseguiu chegar a 6.400 metros e percebeu, então, estudando principalmente a flora, como havia um gradiente altitudinal importante. Ele descreve isso com muito cuidado, né? E principalmente depois ilustra isso em 1892, eh, ah, num termo que ele chama Naturgemalt, que significa pintura da natureza ou unidade. Então, o Humboldt ele é o grande responsável por trazer a percepção de que a natureza está conectada, né? Que os mesmos padrões são encontrados em outras regiões e que há uma correlação forte entre as condições ambientais e a biodiversidade. É o que ele chamou de microcosmo em uma só página, né? Isso aí é um mapa, uma ilustração feita por ele, falando então da geografia das plantas tropicais
com uma descrição muito cuidadosa da influência altitudinal, vocês podem perceber no desenho, né, como a vegetação muda à medida, que ele vai descrevendo as altitudes. Durante a sua viagem, então, pela América, ele fez diversas descrições de paisagens, correlacionando as condições ambientais aos seres vivos que estavam presentes ali, relacionando, então, a flora com diferentes altitudes, né? A gente pode perceber de novo, nessa ilustração em que ele publica, né, de geografia das plantas, publicado também no início do século XIX. E essa percepção, então, marca a vida de Humboldt, né? Humboldt, fica muito conhecido com a primeira percepção muito clara de que a natureza é um todo vivo e não um agregado morto, ou seja, que tudo está correlacionado, né? E ele, então, passa o resto da sua vida dedicando a descrever essa percepção. Essa imagem é muito bacana, né? Mostra aí o escritório do Humboldt com seus livros, com animais taxidermizados, com mapas pra caramba, com equipamentos. Já, idoso, né, já depois de 50 anos, ele era uma referência, embora tivesse muita dificuldade financeira, porque gastou todo o seu dinheiro, na sua formação, nos seus estudos, na produção de conhecimento, na compra de equipamentos, mas ele se transforma numa referência mundial. Inclusive, recebe o jovem Charles Darwin, ele vai morar na França no final da vida, o Humboldt, né? E a casa dele, o escritório dele, era o local onde frequentavam muitos naturalistas. Ele era uma referência para a formação de novos naturalistas, como eu disse, o próprio Charles Darwin. Em 1817, ele também escreveu sobre as chamadas linhas isotérmicas e a distribuição de calor no globo, né, mostrando como havia diferentes regiões influenciadas pela produção de energia, né, o que, volto a dizer, influencia a distribuição das espécies pelo planeta. Hoje a gente conhece muito bem isso, né? Como a gente tem zonas tropicais, subtropicais, regiões polares, e como isso influencia a distribuição das espécies. Humboldt teve uma vida extremamente produtiva, né? Vejo que aos 60 anos ele ainda fazia expedições. Essa imagem é uma imagem icônica também, né? Ele já bem envelhecido, ele viaja, faz uma expedição para a Rússia e China em 1829, né? Mostrando então como ele era um exímio estudioso, um pesquisador, um batalhador pelo conhecimento. E essa viagem, veja que ele foi de leste a oeste, né? Tanto aqui nas Américas quanto na Rússia e China, permitiu que ele consolidasse essa visão, de natureza, ah, numa escala mundial, mostrando então as correlações da natureza. E isso vai permitir que ele publique aos 76 anos o principal livro dele, a principal obra dele, que é chamada Cosmos, né, onde ele, concentra todos os seus estudos de uma maneira brilhante, né, e imortaliza ele com essa obra tão importante que influenciou todos os naturalistas que vieram, depois, né. Bom, então Rambold nos deu a percepção de que a natureza está intimamente conectada, que existem padrões, que as condições ambientais influenciam fortemente a biodiversidade, e isso é então um ponto fundamental para que a gente pudesse começar a olhar para a natureza de outra forma, né. Eu comecei esse século XVIII chamando a atenção do Buffon, que dizia que a natureza nos ensinaria para aqueles que conhecessem, conseguissem lê-la, a sua plenitude, né, algo assim, e é isso, né, a capacidade de enxergar a natureza
de enxergar como a natureza funciona. Esse slide aí vocês estão vendo um animal aí, né, um louva-a-Deus, numa orquídea. Muitas vezes, essa possibilidade de conhecer a natureza, de enxergar a natureza, de estar no campo é fundamental para que a gente entenda como a natureza funciona. Então, os naturalistas do século XVIII, principalmente Humboldt, que é o principal nome desse período, são, sem dúvida, os grandes responsáveis por consolidar a ciência e permitir que, a partir do século XIX, a gente comece a entender como a evolução se processa e como as espécies se transformam com o tempo. Então, é isso, na verdade, né? O século XVIII marca toda essa transição importante da ciência e a gente, então, agora finaliza o século XVIII e nos preparamos para entender como no século XIX os grandes naturalistas pegaram todo esse conhecimento produzido no século XVIII e construíram as novas formas de se olhar para a natureza, considerando não mais o fixismo, mas explicando como a evolução das espécies ocorre. Pessoal, muito obrigado por mais esse encontro. Espero que estejam acompanhando bem aí. Vou postar mais algumas coisas, alguns documentários para vocês assistirem. Um grande abraço para vocês, até a próxima.